Oi, gente! Eu tô aqui em Juiz de Fora porque eu tenho certeza que, assim como eu, vocês têm dúvidas aí de como comprar e harmonizar um bom vinho. E para sanar essas dúvidas, eu tô aqui com o Rafael, especialista em vinho, ele que é da GRF Distribuidora. E aí, Rafael, tudo bom? Prazer, obrigado por estar aqui no canal. Me conta uma coisa, como que é escolher um bom vinho aí nas gôndolas do supermercado? Como é isso? Olá, Cíntia, boa tarde. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Então, nós da GRF já trabalhamos há 20 anos, fizemos agora em maio, com o universo do vinho. Então, começamos aqui em Juiz de Fora com uma loja que existe até hoje e somos apaixonados. Acho que para a gente começar, primeiro o ideal é a gente entender quem são os personagens do vinho, que existem três. Primeiro é o enólogo, que é a pessoa que estudou para aquilo, que teve uma graduação. Eu sei que no Brasil existe faculdade de enologia no Sul, no Rio Grande do Sul, mas ao redor do mundo existem dezenas, centenas de universidades. Então o enólogo é o cara que se graduou para entender de solo, de clima, das uvas e do processo de vinificação, de como fazer, quais uvas misturar com quais para fazer o melhor produto. O segundo personagem é o sommelier, que é aquele profissional de restaurante, de lojas especializadas, que ele é responsável por harmonizar, escolher e indicar o melhor produto para o cliente, em cima daquilo que o cliente gosta. E o terceiro é onde eu me encaixo e acredito que você também, todos nós, que é o enófilo. Eno, vinho, filo, amigo. Então são os amigos, os apaixonados, os amantes do vinho. Então a gente está aqui hoje para tentar esclarecer um pouco mais desse universo delicioso, sem a intenção de ser o dono da verdade, apenas querendo instruir e trocar experiências desse universo maravilhoso. Perfeito! Então vamos lá! Vinho tinto harmoniza com o quê? Então, vinho tinto harmoniza geralmente, a gente tem diversos níveis de vinho tinto. E quando eu falo em níveis de teor alcoólico, de potência. E o vinho tinto, de modo geral, harmoniza com carnes vermelhas, com massas, com molhos estruturados e com queijos de meia cura para cima, ou seja, são aqueles queijos mais potentes, tá? Agora, é sempre bom a gente deixar claro que nada substitui o gosto pessoal. Então, se você gostar de tomar um vinho tinto com peixe, que na teoria não é uma harmonização que se complementa, tudo bem, é o seu paladar. Então, o importante é ser feliz. É ser feliz. Eu gosto sempre de falar que vinho bom é aquele que a gente gosta. Posso servir um vinho pra gente? Com certeza! Então vamos lá. Vamos lá então? Vamos começar com um vinho europeu, um vinho do Velho Mundo, um Flor de Crasto, que é um vinho do Douro. O Douro é uma região ao norte de Lisboa, onde nasce esse rio. Esse rio nasce no Porto, na cidade do Porto, e a região do Douro é mais ou menos uns 50 quilômetros depois da cidade do Porto, e ele acaba lá na Espanha com o nome de Dueiro. Ele muda de Douro para Dueiro, e lá no Rio, na Espanha, fazem vinhos maravilhosos que são da região da Ribeira del Duero. É, na verdade, o mesmo rio. Vamos lá, eu acho importante a gente falar, Cíntia, o seguinte, os vinhos europeus, portanto, os vinhos conhecidos como Velho Mundo, são, em geral, isso não é uma regra, são vinhos onde o rótulo vai te trazer informação mais da região, tá? Como está aqui do Douro. Quais uvas são feitas esse vinho? Muito provavelmente com as uvas locais da região do Douro. Se você for para o sul, para o Alentejo, vão ser feitos com as uvas do Alentejo, Trincadeira, Aragonês, e assim é na Itália, na região da Toscana, onde a uva é a Sangiovese, assim em Bordeaux, onde são as uvas mais conhecidas nossas, as uvas que a gente mais conhece são as francesas, então Cabernet, Carmener, Malbec, Merlot, Syrah, Cabernet Franc, são todas uvas francesas.
E quando a gente vai ver um rótulo daqui a pouco de um vinho do Novo Mundo, que é América do Sul, Estados Unidos, Nova Zelândia, são os vinhos que tiveram tradição no mundo do vinho num segundo momento, tá? E aí a gente vai entender as diferenças, mas aqui na América do Sul, geralmente a uva é muito importante. Qual é a variedade que está compondo aquele vinho, enquanto na Europa o que importa mais é a terra, o terroir, de onde vem, qual é a localização. A região. A região, isso aí. Ótimo. Então, falando de harmonização, os vinhos da Europa são vinhos mais leves, geralmente mais complexos, mais aromáticos, mas com corpos com potência um pouco menor do que os vinhos do Novo Mundo. Então são vinhos ótimos para acompanhar uma massa, vinhos ótimos para acompanhar um queijo de pasta mole, tá? Enquanto os vinhos da América do Sul, os vinhos do Novo Mundo são geralmente mais potentes, carregam mais carvalho, envelhecem mais por mais tempo nos tonéis, então são vinhos que pedem uma harmonização um pouco mais agressiva, assim como eles. Bom, vamos experimentar? Vamos! Rafael, você está girando aí o vinho na taça. Eu tenho uma dúvida. Por que tem que girar o vinho aí na taça? Qual é o significado? Então, eu vou te mostrar qual a maneira mais correta de se degustar um vinho, e sugiro que vocês em casa da próxima vez vocês tentem, que vocês vão ver que provavelmente a sensação vai ser um pouco diferente do habitual. A gente gira a taça para liberar os aromas. O vinho, muitos deles envelhecem anos em barricas de carvalho e depois mais anos dentro da garrafa. Então eles estão com uma explosão de aromas aqui preso, e quando a gente coloca na taça, essa girada é justamente para liberar. Então vou te falar, Cíntia, vai me acompanhando e ver o que você acha. Primeira coisa, você não é obrigado a girar, você não é obrigado a cheirar, mas para você experimentar tudo que o vinho pode te oferecer, o ideal é que você gire, libere os aromas e em seguida você coloque o nariz lá dentro da taça. Isso não é vergonha, é de fato a maneira ideal para você sentir todos os aromas. Então você gira umas 2, 3 vezes e pode sentir lá dentro. Você consegue ver que... Primeiro, sinta que sem girar, para você ver a diferença. Tem aroma, você vê que o vinho tem o seu perfume, mas quando você gira imediatamente depois, olha como que libera, como que a explosão de aromas se torna muito mais evidente. E aí, gente, o segundo passo é o seguinte, você coloca o vinho na boca e todas as suas papilas gustativas estão na língua, então você deixa o vinho passar por cima da língua, puxa um pouquinho de ar pela boca, segura com o vinho ainda na boca, engole e solta pelo nariz, tá? Obviamente você não precisa fazer isso em todas as goladas, mas quando você estiver experimentando um vinho novo, que você queira conhecer todas as suas características, essa é a melhor maneira. Você coloca um pouquinho na boca, puxa o ar pela boca, deixa o vinho mais um pouco e solta pelo nariz, mais ou menos assim. Depois de engolir, solta o ar pelo nariz. Tenta aí. Perfeito! Bora tentar. Vamos lá. Engolir. Esse que tem gente, cara, e tem gente que eu já fiz isso e o cara engasgou. Eu falei, não devia ter mandado ela tentar. Mas assim, é super fácil. Você bota na boca e aí puxa, ó. Engole e solta pelo nariz. E se você vai numa degustação de vinho, o tempo todo, o nego puxando, né? E é uma barulheira danada, isso é normal. Você sente mais o álcool, você sente mais a intensidade, é impressionante. Eu senti bem o álcool do vinho, eu achei bem gostoso. É isso mesmo, a primeira sensação
que você tem é de sentir o álcool. Mas degustando dessa forma, você consegue sentir uma dos melhores benefícios que o vinho te traz em termos de sensação, que é o retrogosto. O retrogosto é o quanto de tempo que o vinho permanece na sua boca depois que você engoliu. E você fazendo dessa forma, os vinhos de qualidade ficam de 10, 15, 30, às vezes mais de minutos na sua boca. Você já engoliu aquele vinho há alguns minutos e você continua sentindo aquela sensação. Interessante. Eu senti aqui. Eu achei super interessante essa forma de experiência aí em relação, né, a degustar o vinho. Adorei. Eu vou agora fazer aqui uma tábua de frios. Tábua de frios pronta. Qual o próximo rótulo? Vamos para mais um? Vamos. Então, agora vamos para um vinho da América do Sul, um vinho do Novo Mundo, um conhecido de muitos, Casileiro del Diablo, um vinho da Conchitoro, que é a maior vinícola do Chile. Então, Cíntia, aqui, como eu te falei, geralmente o foco está na uva. Os produtos da América do Sul focam muito na variedade da uva, muito mais do que no terreno, na região do país que foi feito. E esse é um ótimo vinho que vai casar super bem com a nossa tábua de frios. Falando um pouco de uvas, eu acho que é algo que as pessoas podem ter um pouco de dúvida. A grande maioria das uvas que estão disponíveis no mercado de vinhos finos, tá? São europeias. Então, quando a gente fala de Cabernet, Carmener, Malbec, Shiraz, Merlot, são todas uvas europeias. As uvas americanas são as uvas que fazem os vinhos de tipo comum. Os vinhos são separados entre comum e vinhos finos. Os comuns são os vinhos que a gente encontra no Brasil, os conhecidos vinhos de garrafão, os vinhos suaves, e os vinhos finos são feitos com as uvas europeias. Vou pegar uma outra taça pra gente. Tô vendo que você tá pegando um outro tipo de taça. Tem diferença ou pode tomar em qualquer taça? Tem uma taça específica? Na verdade, a gente tem mais diferença entre taça para vinhos tintos ou brancos. Entre tintos, até se existe sim uma diferença, os especialistas gostam de tomar o vinho na taça correta. Mas, para nós amantes do vinho, essas duas taças servem muito bem em um vinho tinto. Qual é a diferença dessa? Essa é uma taça estilo borgonhesa, da região da Borgonha, assim como essa garrafa, que é mais abaulada. Todos os vinhos são servidos nessa taça, naquela região, e tem esse formato. Essa é uma taça estilo bordalesa, da região de Bordeaux. Como a França é o berço do vinho, tudo se replicou. Então, as taças que a gente tem no mercado hoje, ou são borgonhesas, ou são bordalesas. E as garrafas também. Essa é uma garrafa tipo borgonhesa e essa é uma garrafa tipo bordalesa. Eu posso beber esse vinho nessa taça? Sem problema nenhum. Posso beber esse nessa? Sem problema nenhum. Agora, os grandes conhecedores, quando vão degustar um grande vinho de Bordeaux ou de Borgonha, aí sim fazem questão da taça correta que foi feita especialmente para aquele vinho. Já aprendi aqui, daquela giradinha. E aí, sentiu a diferença? Senti, eu senti menos o gosto do álcool. É isso, tá certíssimo. E apesar de ser um vinho que te preenche até mais a boca do que o primeiro, mas ele tá mais balanceado, menos alcoólico e um vinho ideal para a gente comer com uma massa, né, com um queijo, um embutido, um grana padano, um parmesão, um gorgonzola, vai harmonizar perfeitamente. Perfeito. Aqui na nossa tábua temos grana padano, parmesão, gorgonzola. Combina, então, perfeitamente. Sem dúvida, vai ser uma harmonização perfeita. Então, ótimo. Rafa, recebi uma dúvida aqui no Instagram. Diferença de vinho seco e suave.
Vamos lá. A diferença está na quantidade de açúcar por litro de vinho para ter a classificação correta. Então, um vinho extra seco é vinhos que tem de 0 a 3 gramas de açúcar por litro. Os vinhos secos, que são esses que a gente está tomando, eles têm de 3 a 5 gramas. De 6 a 20 são os meios secos e acima de 20 gramas de açúcar por litro são os vinhos suaves. O que isso quer dizer na prática? Os vinhos mais reconhecidos e premiados no mundo todo são os vinhos secos, tá? Porém, muitos de nós, eu inclusive, entramos no mundo do vinho através dos vinhos suaves ou dos meios secos, né? Os vinhos de garrafão, os vinhos mais acessíveis de preço. E, de novo, não tem regra. Se você curte esses vinhos e é feliz com ele, continue. A gente tem que beber aquilo que a gente gosta. Mas, querendo que você tenha um pouco mais de variedades, diversidade e ganhe conhecimento nesse universo, eu te sugiro a você, se você gosta do suave, tentar o meio seco ou o demi-sec, que é a mesma coisa, e se você gosta do meio seco ou demi-sec, tentar o seco. Qual é a minha dica? O vinho seco foi feito para harmonizar com a comida. Ele é um produto que foi concebido para harmonizar em jantares, em almoço. Então, tente, se você acha ele muito alcoólico, muito forte, tenta botar um alimento harmonizado. Faz um prato, e a gente está falando aqui de harmonização, de novo, os vinhos tintos harmonizam muito com as carnes vermelhas, com as carnes de caça, com os queijos gorgonzola, grana padano, com um parmesão, uns embutidos, as massas com molho vermelho. Então a gente consegue tudo aquilo que sejam alimentos com uma complexidade maior de sabor, com mais estrutura, a gente pode harmonizar com tinto. Então tente pegar um vinho seco, se você não está acostumado, e botar um cálice, botar uma taça e comer com um prato de massa, comer com um risoto, comer com uma carne. Garanto que vocês vão ser surpreendidos e vão começar a se aprofundar um pouco mais nesse universo. Rafa, vamos falar sobre as uvas? Vamos. De um modo geral, as pessoas têm dúvida com relação a quais uvas fazem vinhos mais encorpados, mais potentes ou mais leves. Sendo de uma maneira muito geral, Cíntia, a gente pode se dizer que as uvas que fazem os vinhos mais leves são a Pinot Noir, que é uma uva francesa, a Merlot, que inclusive faz ótimos vinhos no Brasil. Merlot é sempre uma coringa, é conhecida como a uva das mulheres, porque faz um vinho super redondo, macio, fácil de se beber. E aí a gente tem no nível intermediário a Sangiovese, que é a uva dos Chiantis, dos italianos, a Tempranillo, que é a uva dos vinhos espanhóis, os vinhos portugueses com a Trincadeira e Aragonês. E aí quando a gente vai chegando nas mais conhecidas, a gente vai chegando numa Syrah, já são vinhos mais encorpados, até chegarem nos vinhos mais estruturados, que são a Cabernet Sauvignon, a Carmener, Malbec. Esses são as uvas que fazem os vinhos mais potentes. Não quer dizer, gente, que todos os vinhos feitos de Cabernet Sauvignon sejam potentes. Não quer dizer que todos os vinhos feitos de Merlot sejam mais leves. É uma característica da uva, mas para o vinho ser potente ou ser leve, outros fatores são considerados, principalmente a vinificação, a fermentação, quanto tempo ele passou fermentando e quanto tempo ele envelheceu até chegar na taça. De uma maneira muito geral, muito ampla, isso é o que eu posso dizer. Se você está querendo um vinho mais leve, vai na Merlot, vai na Pinot Noir, um intermediário, uma Tempranillo, uma Sangiovese. E se você quer realmente entender o que é potência de vinho, compre um Malbec da Argentina, compre um Cabernet do Chile, que você não vai se arrepender. Eu sou apaixonada em Malbec. Rafa, estou encantada com essa experiência, muito obrigada. E você aí, fique ligadinho, porque no próximo episódio vamos falar de vinho branco e espumante. Tchim, tchim. Tchim, tchim.
Mas a saudade a gente cura com sabor. Vem, Casado Arroz vem, Casado Arroz vem.